Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da Palavra de Deus, da nossa Escola Bíblica Dominical. É uma alegria estarmos juntos para meditar nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Hoje refletiremos sobre um tema muito importante para a vida cristã. A identidade e a missão caminham juntas. Vivemos em uma época em que muitas pessoas desejam a bênção de Cristo, mas nem todas desejam viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Muitos querem a salvação, mas poucos querem compreender que seguir Jesus significa assumir uma nova identidade e uma nova missão. A palavra de Deus, ela nos ensina que não existe separação entre essas duas coisas. Quem realmente pertence a Cristo, vive como Cristo e anuncia a Cristo. A nossa identidade produz naturalmente nossa missão. É sobre essa verdade que iremos meditar no dia de hoje, em nosso devocional diário. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos falar com Ele em oração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e pela oportunidade de aprender da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine o nosso entendimento, fortaleça a nossa fé e transforme o nosso coração. Ajuda-nos a compreender quem somos em Cristo e qual é a nossa missão. A missão que o Senhor confiou para a Tua Igreja. Que este devocional produza em nós um desejo ainda maior de viver para glorificar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, o nosso texto base para o dia de hoje está em Atos, capítulo 11, versículo de número 26. E diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus. Texto maravilhoso, meus irmãos. À primeira vista, esse parece apenas um registro histórico. Mas, na realidade, esse pequeno versículo mudou a história da igreja. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus passaram a ser conhecidos como cristãos. Até então eram chamados de discípulos, irmãos, santos ou seguidores do caminho. Agora recebiam um novo nome, e esse nome atravessaria mais de 2000 anos da história. Mas existe algo muito interessante. Os discípulos não organizaram uma reunião para decidir esse nome. Eles não criaram uma estratégia de identidade. Foram as pessoas daquela cidade que começaram a chamá-los de cristão. Mas por quê? Por que isso aconteceu? Porque enxergavam Cristo na vida deles. Essa é uma lição poderosa para nós, queridos irmãos, queridas irmãs. A verdadeira identidade cristã não é construída por aquilo que dizemos sobre nós mesmos. Ela é percebida pelas pessoas através da maneira como nós vivemos. Hoje é muito fácil dizer eu sou cristão. Mas a grande pergunta continua sendo: as pessoas conseguem perceber isso em nossas vidas? Quando olham para nós, elas enxergam alguém parecido com Jesus?
Senhor Jesus ensinou essa verdade no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Observe que Jesus Cristo ele não disse: todos conhecerão que sois meus discípulos porque frequentai uma igreja. Nem porque conhece muitos versículos de cor. Nem porque possuem uma Bíblia. Não, meus irmãos, não foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse nesse versículo. Ele disse que o amor seria uma das maiores evidências de que pertencemos a Ele. Foi exatamente isso que aconteceu em Antioquia. A cidade começou a perceber algo diferente. Aqueles homens e mulheres viviam de maneira diferente, falavam de maneira diferente, tratavam as pessoas de maneira diferente, amavam de maneira diferente, serviam de maneira diferente, perdoavam de maneira diferente. E tudo isso fazia lembrar Jesus. Por isso passaram a chamá-los de cristão. Que privilégio maravilhoso, queridos irmãos. Que privilégio poderoso. Mas esse nome também traz uma enorme responsabilidade. Ser cristão significa representar Cristo neste mundo. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Comparação extraordinária. Um embaixador representa seu país em outra nação. Ele não fala em seu próprio nome. Representa aquele que o enviou. Da mesma forma, nós representamos Cristo neste mundo. As pessoas conhecem a Jesus através do nosso testemunho. Isso nos faz pensar seriamente. Será que nossa vida tem apresentado corretamente quem Cristo é? Será que nossas palavras refletem o caráter do Senhor? Será que nossas atitudes apontam para Jesus? Antioquia nos ensina que a identidade não é aparência, é transformação. E essa transformação começou muito antes daquele nome surgir. O próprio versículo diz: todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Antes de serem chamados cristãos, foram ensinados. Antes de influenciarem aquela cidade, eles foram discípulos. Antes de cumprirem a sua missão, aprenderam a palavra. Esse detalhe é extremamente importante. Hoje vivemos em uma geração que valoriza resultados rápidos. Queremos crescimento imediato, mudanças instantâneas. Mas Deus trabalha através do discipulado. Barnabé e Saulo passaram um ano inteiro ensinando aquela igreja. Dia após dia, culto após culto, explicando as Escrituras, respondendo perguntas, formando discípulos. Jesus fez exatamente isso. Ele poderia ter enviado imediatamente os 12 para evangelizar, mas preferiu caminhar com eles durante cerca de 3 anos. Ensinou, corrigiu, exortou, consolou, preparou. Porque Deus sabe, meus irmãos, Ele sabe que a identidade não nasce da noite para o dia. Ela é construída na comunhão com Cristo. Foi por isso que Jesus declarou no Evangelho de João 8,31,
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Perceba a ordem. Primeiro, permanecer na palavra. Depois, tornar-se um discípulo maduro. Isso continua verdadeiro até nós. Ninguém cresce espiritualmente apenas ouvindo mensagens motivacionais. Precisamos conhecer profundamente as Escrituras, precisamos meditar na palavra, precisamos permitir que ela transforme a nossa maneira de pensar. O salmista declarou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Veja que tudo está ligado. A palavra molda o nosso coração, o coração transforma as nossas atitudes, as atitudes revelam a nossa identidade e a nossa identidade fortalece a nossa missão. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nos parecemos com Cristo. E quanto mais nós nos parecemos com Cristo, mais pessoas são atraídas para o Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu ali em Antioquia. A cidade não foi transformada por causa de uma estratégia humana. Ela começou a ser impactada porque havia uma igreja vivendo aquilo que aprendia. Infelizmente, existe um grande perigo em nossos dias atuais. É possível conhecer muitas informações bíblicas sem permitir que elas transformem a nossa vida. Podemos estudar a Bíblia apenas para adquirir conhecimento, mas o objetivo das Escrituras é produzir transformação. Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Que exortação necessária para os dias de hoje. A identidade cristã não é construída apenas ouvindo, ela é construída obedecendo. A igreja de Antioquia aprendeu, depois viveu, e então ela testemunhou. Essa é exatamente a sequência que Deus deseja para nós. Aprender, viver, anunciar. Observe outra verdade maravilhosa. Quem ensinava aquela igreja era Barnabé e Saulo. Barnabé era conhecido como filho da consolação. Saulo, que depois seria chamado Paulo, havia sido transformado pelo encontro com Cristo na estrada de Damasco. Deus estava usando pessoas transformadas para formar novos discípulos. Esse continua sendo o método do reino. Cristãos maduros ajudam outros cristãos a amadurecer. Discípulos formam discípulos. Foi assim que a igreja cresceu. Não apenas em quantidade, mas principalmente em qualidade espiritual. É por isso que nossa identidade sempre caminhará ao lado da missão. Porque ninguém pode transmitir aquilo que nunca viveu. Foi exatamente por isso que os discípulos de Antioquia marcaram aquela cidade. Eles não apenas frequentavam uma igreja, eles eram a igreja. Eles não apenas ouviam sobre Jesus, viviam como Jesus. Eles compreenderam que conhecer a Cristo gera uma responsabilidade. Quem conhece o Salvador passa a refletir o Salvador. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Declaração extraordinária, amados. Paulo não está dizendo apenas que acreditava em Cristo, ele afirmava
que Cristo vivia nele. Essa é a verdadeira identidade cristã. Não é apenas carregar o nome de Cristo, é permitir que Cristo seja visto através da nossa vida. Infelizmente, vivemos dias em que muitas pessoas querem apenas o título de cristão. Mas Deus não nos chamou para carregar um título, chamou-nos para viver uma transformação. O próprio Senhor Jesus declarou no Evangelho de Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás no céu. Observe que Jesus não disse para escondermos nossa fé. Também não disse que deveríamos viver para receber elogios. O objetivo é que, ao verem nossa maneira de viver, as pessoas glorifiquem ao Pai. Essa é a nossa missão. E perceba como identidade e missão continuam caminhando juntas. Primeiro, a luz precisa existir. Depois ela ilumina. Primeiro, a árvore precisa estar viva. Depois ela produz frutos. Primeiro, o discípulo é transformado. Depois influencia outras pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu em Antioquia. Aquela igreja não ficou conhecida apenas porque possuía bons pregadores. Ela ficou conhecida porque os seus membros viviam aquilo que aprendiam. Essa continua sendo a necessidade da igreja atual. Vivemos numa sociedade que observa muito mais nossas atitudes do que as nossas palavras. Talvez seus vizinhos nunca entrem em uma igreja, mas observam a sua vida. Talvez seus colegas de trabalho nunca assistam a um culto, mas observam o seu comportamento. Talvez seus familiares nunca peçam a Bíblia emprestada, mas observam como você reage diante das dificuldades. É por isso que nossa vida se torna um testemunho diário. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2,12: tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha que conselho mais atual temos aqui. O mundo continua observando a igreja. As pessoas, elas observam como tratamos a nossa família, como administramos o nosso dinheiro, como enfrentamos os nossos problemas, como respondemos às ofensas, como lidamos com as diferenças. Nosso testemunho pode aproximar alguém de Cristo ou pode afastá-lo. Por isso, nossa identidade precisa ser preservada todos os dias. Mas existe outro aspecto muito importante. A identidade sempre produz missão. A igreja de Antioquia não ficou fechada em si mesma. Ela entendeu que conhecer Cristo gerava a responsabilidade de fazer Cristo conhecido. Pouco tempo depois, aquela mesma igreja enviaria Paulo e Barnabé para anunciar o evangelho entre os gentios. A missão nasceu naturalmente de uma igreja madura. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba a ordem. Perceba essa ordem. Primeiro, Deus diz quem somos: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido.
Depois ele revela a nossa missão, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Nossa identidade, meus queridos irmãos, existe para servir a missão. Não fomos escolhidos apenas para desfrutar da salvação, fomos chamados para anunciar a salvação. Foi exatamente isso que Jesus ensinou aos discípulos. Em João 15:8, ele declarou: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo, ele produz frutos, meus amados irmãos. Frutos de caráter, frutos de santidade, frutos de amor, frutos de testemunho, frutos de pessoas alcançadas pelo Evangelho. Mas talvez você pense: mas eu não sou pregador. Amados, talvez você nunca pregue em um púlpito, mas a sua vida prega todos os dias. Talvez você nunca viaje como um missionário, mas sua casa pode ser um campo missionário, seu trabalho pode ser um campo missionário, sua escola pode ser um campo missionário, sua vizinhança pode ser um campo missionário. A missão, meus irmãos, ela começa exatamente onde Deus nos colocou. Foi isso que Jesus Cristo ensinou em Atos 1:8. Primeiro Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, depois os confins da terra. A missão começa perto e vai se expandindo. Mas tudo começa quando alguém vive uma identidade verdadeira. O apóstolo Paulo, ele resumiu isso muito bem em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha que frase extraordinária. Paulo não dizia apenas que seguia a Cristo, ele dizia que Cristo era a sua própria vida. Esse é o segredo de uma identidade forte. Quanto mais Cristo ocupa nosso coração, mais Cristo aparece em nossas atitudes. Quanto mais Cristo aparece, mais pessoas desejam conhecê-lo. E assim a missão continua. Antes de encerrarmos, meus irmãos, esse devocional de hoje, façam uma reflexão sincera. Quando as pessoas olham para a minha vida, elas enxergam apenas um religioso ou conseguem enxergar a Cristo? Tenho investido tempo para crescer na palavra de Deus? Minha vida confirma aquilo que eu anuncio? Tenho aproveitado as oportunidades que Deus me dá para testemunhar do Evangelho? Estou formando outros discípulos? Ou apenas acumulando conhecimento para mim mesmo? Lembrem-se, a identidade cristã não é um rótulo, é uma transformação. A missão cristã não é uma programação da igreja, é consequência dessa transformação. Quem conhece verdadeiramente a Cristo, vive como Cristo. E quem vive como Cristo, naturalmente, conduz outras pessoas até Cristo. Ah, meus irmãos, que possamos pedir ao Senhor que nossa vida seja como foi a da igreja de Antioquia. Uma igreja que aprendeu a palavra, uma igreja transformada pelo Espírito Santo, uma igreja reconhecida por refletir a Cristo, uma igreja comprometida com a missão. Que Deus olhe para nós e veja servos fiéis, e que as pessoas, ao conviverem conosco, consigam perceber que pertencemos ao Senhor Jesus. Aleluias! Oremos ao Senhor, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos chamou para pertencermos ao teu reino. Queremos viver de maneira digna do nome de Cristo. Molda o nosso caráter pela tua palavra e transforma as nossas atitudes pelo poder do teu Espírito Santo. Que as pessoas possam enxergar Jesus em nossas vidas. Livra-nos de uma fé apenas de aparência e faz de nós discípulos verdadeiros. Dai-nos coragem para anunciar o Evangelho e sabedoria para testemunhar de Cristo todos os dias, todos os lugares aonde a gente estiver. Que a nossa identidade e a nossa missão caminhem sempre juntas para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, que o Senhor o abençoe e o guarde. Que a sua vida reflita cada vez mais o caráter de Cristo e que o Espírito Santo fortaleça para cumprir a missão que Deus lhe confiou. Muito obrigado por sua companhia nesse devocional de hoje. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo.